Fala galera do YouTube, bem-vindos ao canal Cordeiro de Deus. O meu nome é Lucas Felipe. Hoje irei trazer para vocês, como que eu também não tenho muito conhecimento, mas uma série sobre o Catecismo Maior de Westminster. Eu vou indo aprendendo com vocês, então eu peço a vocês que já deixem seu like. Se você for novo no canal, se inscreva aí embaixo. Curte nossa página no Facebook. E como que vai funcionar aqui? Eu vou ler cada pergunta com vocês e uma resposta. E cada vídeo serão 10 perguntas, que serão cada parte será um conjunto de 10 perguntas. Então, para não ficar muito enrolando, já vamos lá, né? A primeira parte aqui da finalidade do homem, da existência de Deus, da origem e veracidade das Escrituras. Então a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster é o seguinte: pergunta número 1. Qual é o fim supremo e principal do homem? Então a gente pode ver aqui qual que é o nosso fim principal da nossa existência, da nossa vida nessa terra. E a resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Isso é uma coisa bacana aí que até eu mesmo não conhecia, estou conhecendo. Aí tem as referências bíblicas em Romanos, Coríntios, Salmos, João. Muito bacana o Catecismo Maior de Westminster, eu acho que eu falei assim. Pergunta número 2. De onde se infere que há um Deus? Então a pergunta é: por onde que a gente tem noção que há um Deus só? Então a resposta é o seguinte: a própria luz da natureza no espírito do homem e as obras de Deus claramente manifestam que existe um Deus. Porém, só a sua palavra e o seu espírito o revelam de um modo suficiente e eficaz aos homens para a sua salvação. Bacana saber isso aqui, viu? Que a nossa própria natureza do espírito do homem, as obras de Deus claramente manifestam que existe um Deus. Então você não tem nem como falar que existe vários deuses. Porém, só que ele diz, né? Porém, só a sua palavra e o seu espírito revelam de um modo suficiente e eficaz aos homens para a sua salvação, através de Jesus. Aí tem as referências bíblicas, Romanos 1, quando fala lá que a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda a impiedade do homem, que não teve glorificado a Deus. Coríntios, Timóteo. Pergunta número 3. O que é a palavra de Deus? E a resposta é: as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento são as palavras de Deus, a única regra de fé e prática. Aí nós temos as referências bíblicas e até no ponto reformado, sola Escritura, somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Pergunta número 4. Como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus? Então a pergunta número 3 é: o que é a palavra de Deus? E agora, como que se demonstra? Resposta: demonstra-se que as Escrituras são a palavra de Deus pela sua majestade e pureza do seu conteúdo, pela harmonia de todas as suas partes e pelo propósito do seu conjunto, que é dar toda a glória a Deus, pela sua luz e pelo poder que possuem para converter os pecadores e para edificar e confortar os crentes para a salvação. O Espírito de Deus, porém, ao testemunhar pelas Escrituras e juntamente com elas no coração do homem, é o único capaz de completamente persuadi-lo de são realmente a palavra de Deus. Bacana a gente ter essa noção de harmonia de todas as suas partes, porque tem uns livros, eu acho que antropóficos, que vêm da Igreja Católica, que foram retirados após o advento da Reforma Protestante. E isso é uma coisa bastante boa aqui de ter conhecido, ter sabido disso. Como que ela se demonstra que são a palavra de Deus. E o Espírito Santo, né, o principal foco do nosso evangelho, que nos dá a sabedoria. Aí nós vemos o tamanho das passagens bíblicas, referências bíblicas. Pergunta número 5.
o que as Escrituras ensinam principalmente? Então, qual que é o principal fundamento da Escritura? Resposta: as Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer acerca de Deus, bem como o dever que Deus requer do homem. Então, o que nós precisamos saber sobre Deus e o que nós precisamos obedecer a Deus. E aí há referências bíblicas lá em João e Timóteo. Segunda parte: o que o homem deve crer sobre Deus. Pergunta número 6. O que revelam as Escrituras acerca de Deus? Então, o que as Escrituras revelam acerca de Deus? E a resposta é: as Escrituras revelam o que Deus é, quantas pessoas há na divindade e os seus decretos e como ele os executa. E falando sobre mais a Trindade, revelando mais a pessoa de Deus, né? O que Deus é, a pessoa, o caráter, as vontades de Deus. E aí as referências bíblicas. Resposta número 7. Quem é Deus? Boa essa pergunta, hein? E a resposta é: Deus é Espírito, em si e por si infinito, em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo, cheio de bondade e verdade. O bacana é que na minha Bíblia de Genebra, cada palavra que eu citei tem um número pequeno em cima, assim, para fazer as referências bíblicas. Eu não sei se no vídeo está aparecendo, mas cada palavra está aparecendo, aí já tem a referência bíblica. Você vê o tanto de atributos que tem a Deus que eu falo que eu não conhecia. Que ele é imutável, insondável, todo suficiente, eterno, já sabia, sabedoria, ok, santidade, justiça, misericórdia e clemência. Clemência eu não sabia, depois vou precisar significar a palavra. E todas as referências bíblicas para vocês. Pergunta 8. Há mais que um Deus? Será que há mais de um só Deus? E a resposta é: há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Somente há um Deus. Aqui tem as referências bíblicas em Deuteronômio 6:4, Jeremias e 1 Coríntios. Só que também, se eu não me engano, tem Isaías, que Deus fala que não haverá outro Deus além dele. A gente, graças a Deus, a gente conhece só o Deus verdadeiro, porque só existe ele, né? Pergunta número 9. Quantas pessoas há na divindade? Então, aí falando sobre a Trindade, então quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas são um só Deus verdadeiro e eterno, da mesma substâncias, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais. Essa aí é bacana, hein? Essa aí eu não tinha muita noção, não. São 3 pessoas. Essas 3 pessoas são um só Deus. Então tá, são 3 em 1. São verdadeiro, eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais. Aí a gente vê que o Espírito Santo, quando vier, glorificará a Cristo, fará nos lembrar tudo aquilo que ele tenha falado, nos guiará a toda a verdade. Cristo, quando veio, falou somente do Pai. Irmão, quando a gente tiver um encontro com Deus, vai ser uma maravilha poder tirar todas as dúvidas e conhecer o Deus de verdade mais perto. Pergunta número 10 para finalizar esse vídeo. Quais são as propriedades pessoais das 3 pessoas da divindade? Quais são as propriedades pessoais? E a resposta é o seguinte: o Pai gerou o Filho e o Filho foi gerado do Pai. E o Espírito Santo procede do poder do Pai e do Filho, desde toda a eternidade. O bacana desse aqui que eu reparei é que fala que o Pai gerou o Filho e o Filho foi gerado do Pai. Só que se o Pai gera o Filho, então tem que ter um começo. Só que aqui fala de toda a eternidade. Então Jesus sempre existiu. Não como os testemunhos de Jeová falam que Jesus foi criado. Jesus
é Deus e ele é o Pai, ele vem do Pai. Então a gente consegue ver aqui que desde a eternidade, então a gente consegue ver que Jesus não foi criado. Jesus é Deus e sempre existiu, porque o Pai o criou, porque não criou, eu falando heresia, mas não quero entrar muito no assunto, mas aí tem as referências bíblicas, a gente vê duas referências em João e Hebreus aqui, ó, Hebreus 1:5, que fala a exata expressão do seu ser, a imagem do Deus invisível. Muito bacana. Então foi isso, irmão, a primeira parte do nosso Catecismo Maior de Westminster. Vou trazer, cada parte será composto por 10 perguntas do Catecismo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostado, deixe seu like, inscreva no canal se você for novo, curta a nossa página no Facebook e até o próximo vídeo, irmão. Muito obrigado.